Olá, Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui, né? Eu estava me recuperando ainda daquela virose, mas estou aqui novamente para trazer mais uma mensagem para os nossos corações. Então, resolvi continuar lá em Jonas, que, como eu falei no outro vídeo, existem muitas mensagens interessantes lá na passagem de Jonas, que traz muito ensinamento para a gente. E eu gostaria de continuar nessas mensagens, aleluia, glória a Deus, para que possamos estar cada vez mais, né, aprendendo dessa palavra que é linda, maravilhosa, que vem do Senhor. Então, ali na passagem de Jonas, no capítulo 2, no versículo 6 em diante, diz assim: Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram assim, sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que voltarei, pagarei, o que voltei, pagarei. Do Senhor venha a salvação. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui, né, quando foi depois que ele saiu daquele, né, aleluia, glória a Deus, né, que ele estava lá preso, né, dentro do peixe, ele fez um clamor a Deus. Jonas fez um clamor para o Senhor, e no versículo 10, depois dele fazer esse clamor, aqui ele está falando que depois que ele fez esse clamor, o Senhor, ele deu ordem para o peixe vomitar Jonas na terra. E ali, depois desse clamor, o Senhor deu essa ordem. E Jonas, né, o grande peixe vomitou Jonas na terra e ele retornou. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. O que me chama a atenção é que depois que ele faz esse clamor, no versículo 8 e 9, que ele fala, né, que desceu dos fundamentos dos montes, que ele estava lá, que as correntes havia sobre ele, né, que ele estava ali prestes a morrer, né? Ele estava já desfalecendo, mas aí o Senhor foi lá, né, e deu esse livramento para ele. Só que aí no versículo 8 ele diz bem assim, que os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Então ele diz que tem pessoas que trocam o Senhor por vaidades vãs, né? Então quando a pessoa faz isso, ela está deixando sua própria misericórdia, porque a partir do momento que a pessoa deixa Deus de lado, ela está renunciando à própria misericórdia de Deus sobre a vida dela, né? Porque se a gente não tem Deus, a gente não tem nada. Se a misericórdia de Deus não estiver sobre a nossa vida, tudo na nossa vida é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia de Deus que nos faz acordar, né? Lá em Salmos 3, no versículo 5, diz, né, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor, ele me levantou. Então, assim, nós acordamos todos os dias pela misericórdia de Deus, porque é ela que nos mantém de pé, ela que nos sustenta, né, através da misericórdia de Deus, que nós conseguimos todas as coisas, porque nós não merecemos nada. É a misericórdia de Deus que faz com que tenhamos tudo, porque tudo vem dele, tudo vem do Senhor, até o nosso fôlego de vida. Então, é tudo misericórdia, é bondade e misericórdia de Deus. Então, por isso que ele fala que aqueles que observam as vaidades vão, né, deixa a sua própria misericórdia, porque pelas suas vaidades achando que pode alguma coisa, quando na verdade não pode nada, tudo vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. E também no versículo 9 ele diz, né, que eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que voltei e pagarei do Senhor vem a salvação. Ele fez aqui um voto com o Senhor, que ele ofereceria de sacrifício ao Senhor em agradecimento. Só que no capítulo 4, no versículo 3, ele diz bem assim: Peço-te, pois, ó Senhor, que tire a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Então ele começou a murmurar. Então ele disse que iria pagar e oferecer sacrifício ao Senhor em agradecimento. No versículo 9, né, de Jonas 2.
Ele ia oferecer o quê? Agradecimento ao Senhor. Só que quando você chega lá no capítulo 4, o que que Jonas está fazendo? Ele está começando a murmurar, está começando a reclamar, né? Tá com ressentimento, porque depois que ele foi lá, avisou o povo se arrependeu. E aquele povo teve ali o perdão do Senhor, ele não gostou. Então, ele criou um ressentimento nele, criou uma revolta. E aí o Senhor perguntou para ele, é razoável esse seu ressentimento? Né? Então no versículo 6 ele vai dizer assim, de Jonas 4. E fez o Senhor Deus nascer uma borboleta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboleta. Mas Deus enviou um bicho do dia seguinte e subiu da alva, o que o feriu, e a borboleta, esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da borboleta? E ele disse, é justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da borboleta na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite padeceu. E não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, você vai ver outra contradição de Jonas, porque no versículo 8, Jonas fala o quê? Jonas fala, né, que os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Então, o que aconteceu? A borboleta secou e ele ficou revoltado ali. Então, ele observa o quê? Uma vaidade vã. Né? Ele se enfureceu porque, como o próprio Jesus, o próprio Deus falou ali com ele, né? Que ele não plantou nada. Como é que ele fica com raiva se ele nem plantou, né? Para poder colher e ficar com raiva, revoltado, desejar a morte, né? Porque a borboleta se secou. Então, ali o Senhor, ele usou esses dois momentos para provar Jonas naquilo que ele havia dito, naquela oração, naquele clamor que ele tinha feito antes de sair do ventre do grande peixe. Bem assim é o Senhor, ele nos prova a nossa palavra. Muitas vezes vamos fazer voto ao Senhor, vamos falar coisas que vamos fazer ao Senhor, e muitas vezes não iremos cumprir. O Senhor irá nos colocar à prova daquilo que nós falamos, né? A palavra de Deus diz que é melhor que a gente não faça voto do que fazer e não cumprir. Então, tudo aquilo que a gente prometer para o Senhor, que a gente disser que vai fazer, que a gente venha fazer, né? Que a gente não venha cochear, né? Que a gente não venha ficar entre dois pensamentos, entre duas falas. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus têm que ser sim, sim e não, não. Não pode ser meio termo, você dizer que vai fazer e não fazer. Aleluia, glória a Deus. Porque Jonas, ele falou algo, mas fez outro mais na frente. E ali o Senhor provou ele. E ali provou para Jonas que aquilo que ele havia prometido dentro do grande ventre daquele grande peixe que estava ali, ele não cumpriu. E que ele não estava tendo misericórdia daquele povo que o Senhor disse que não sabia nem discernir entre o braço direito e o braço esquerdo. Quando o Senhor poupou a vida dele dentro do grande peixe, teve misericórdia dele, mesmo sabendo e provando para Jonas que aquilo que ele prometeu lá dentro na oração, que ele estava lá desesperado, ele não cumpriu. Né? Que ele estava vivo não por obediência, porque ele tinha prometido e tinha cumprido o que ele disse que ia fazer. Não, mas ele estava vivo pela misericórdia de Deus, que tirou ele de lá de dentro por misericórdia. E assim como Deus teve misericórdia da vida dele, ele deveria também ter misericórdia daquele povo, porque a palavra de Deus diz que a gente é perdoando, que a gente é perdoado. Então, como é que ele quer o perdão do Senhor, quer a misericórdia de Deus, quer que Deus faça algo por ele, e ele não tem misericórdia das pessoas? Nós precisamos ser misericordiosos, seja com quem for, porque Deus teve misericórdia da gente, e nós também temos que ser misericordiosos, porque se Deus ele nos escolheu, se estamos aqui hoje não é porque somos bonzinhos, mas era pela misericórdia do Senhor. Assim como Jonas, né, nós não devemos agir como ele. Né, nós devemos ser misericordiosos, reconhecer a misericórdia de Deus na nossa vida, de todos os dias estarmos vivos de pé.
e sermos misericordiosos com o nosso próximo. E não fazer como ele, que não teve misericórdia daquele povo. Quem era Jonas para não ter misericórdia daquele povo? Assim como o Senhor disse, ali havia muitas pessoas inocentes, que não sabiam discernir entre o braço direito e esquerdo, né? Como por exemplo, crianças, pessoas deficientes, que têm problemas mentais, que não sabem o que é um braço direito ou esquerdo, né? Animais, pessoas, né, que não sabiam saber a diferença entre o direito e o esquerdo. Porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa sabe entre o direito e o esquerdo, é porque a pessoa, né, ela sabe o que é certo e o que é errado. Mas existia muitas pessoas inocentes que não sabiam o que era direito e esquerdo, pessoas inocentes que não sabiam o que era certo e o que era errado, e queriam perecer, né, se ali a misericórdia de Deus não viesse sobre a vida deles. Então, que a gente venha ser misericordioso como o Senhor é misericordioso. E esta é mais uma lição que a palavra de Jonas, ela vem nos trazer neste dia de hoje, né? Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Dê uma semana abençoada, guardada e protegida pela mão do Senhor. O Senhor guarde a entrada e a saída de vocês, onde quer que vocês estejam. Em nome de Jesus.